Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. É com alegria, irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, filhos e filhas do Pai das misericórdias, que nós nos encontramos no programa Oração ao Pai das Misericórdias. Eu sou o Padre Wagner Ferreira, vice-reitor do Santuário do Pai das Misericórdias. Aproveito a oportunidade para apresentar a você este quadro, não é, do Pai das Misericórdias. Aqui no santuário nós temos um mosaico, né, do Pai das Misericórdias, mas também nós temos essa capelinha, mais do que um quadro, né, é uma capelinha do Pai das Misericórdias. Claro que nós estamos vivendo essa situação de pandemia e muitas pessoas gostariam de visitar o Santuário do Pai das Misericórdias, aqui na sede da Comunidade Canção Nova, mas tem muita gente que não poderá fazê-lo, por diversas circunstâncias. E claro, a Canção Nova, portanto, fez essa capelinha para que as pessoas possam também adquirir, e adquirindo essa capelinha, fazer a oração. Inclusive no verso, na parte de trás da capelinha, tem a oração ao Pai das Misericórdias. Por que você não adquire, não é, essa capelinha, por que você não coloca na sua casa, no ambiente do seu trabalho, no seu escritório? Ou você poderia também dar de presente para alguém, não é? Levar essa capelinha do Pai das Misericórdias e assim nós cultivarmos essa experiência de fé e salvação com a misericórdia de Deus. Para que possamos nos abrir ainda mais à ação transformadora, à ação libertadora da misericórdia de Deus, vamos meditar o Evangelho deste dia. Hoje é dia 26 de abril do ano de 2021, segunda-feira da quarta semana da Páscoa. E, portanto, o Evangelho que a liturgia da palavra deste dia nos apresenta é o Evangelho de São João, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 10. João 10, do versículo 1 ao versículo 10. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então, Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O evangelista São João, no capítulo 10 do seu evangelho, nos apresenta esse lindo discurso que Jesus faz a respeito do bom pastor. É um discurso profundo, muito profundo, mas lindo, onde ele mesmo, Jesus, se revela como o bom pastor. Nós estamos no tempo da Páscoa e esse discurso é precioso justamente por quê? Porque
O bom pastor, ele veio para dar a vida pela salvação de suas ovelhas. E isso aconteceu. Jesus realizou isso em sua Páscoa de morte e ressurreição. Ele deu a sua vida pela salvação da humanidade. Mas é interessante como Jesus apresenta esse discurso, que ele diz assim, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz, e ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Essa experiência, ela só pode acontecer pela fé, e essa fé motiva a nossa liberdade interior, o nosso coração, motiva o nosso coração para se abrir ao dom de Cristo. Quem não é o bom pastor, o ladrão, o assaltante que Jesus fala no Evangelho, é exatamente aquele que não respeita a nossa liberdade. Antes de tudo, é o inimigo da nossa fé, o diabo. Ele quer comprometer a nossa liberdade com o mal. Ele quer comprometer a nossa liberdade com o pecado. Por isso, ele nos tenta, para que a nossa liberdade, ela diminua. Porque quando eu cometo o pecado, eu decresço em liberdade. Algumas pessoas dizem assim, eu sou livre para fazer o que eu quero. Não, Deus nos deu o dom da liberdade para realizarmos o bem. Porque quando nós realizamos o bem, quando nós fazemos a vontade de Deus, nos tornamos mais livres. Mas quando nós, em nome da nossa liberdade, escolhemos o mal, praticamos o pecado, aí nós decrescemos em liberdade, porque o pecado nos torna viciados no mal. E quem é viciado é escravo, se torna escravo. Mas o bom pastor, ele não. Ele bate na porta do nosso coração, na porta do redil, para que nós, na nossa liberdade de fé, abramos e o acolhemos como nosso Senhor, como nosso Salvador. É Jesus, a porta das ovelhas, a porta da salvação. E por isso, irmãos e irmãs, devemos nos perguntar no nosso dia a dia, exercendo a nossa liberdade, eu procuro aderir a minha vida a Jesus? Eu procuro entregar a minha vida a Jesus? Eu comprometo a minha vida com o testemunho de Jesus, único Senhor e Salvador? Eu procuro exercer a minha liberdade escolhendo o bem, o amor, a justiça, viver segundo a vontade de Deus, segundo a palavra de Deus? Ou, em nome da liberdade, acabo por escolher o mal, o pecado? Portanto, me tornando uma pessoa viciada, uma pessoa que vai, pouco a pouco, decrescendo em liberdade. Só Jesus nos garante salvação. Só Jesus nos dá verdadeira... Só Jesus promove a nossa liberdade para que sejamos livres no amor e um dia possamos chegar às pastagens da eternidade. Façamos a oração, Pai das Misericórdias, e confiemos a nossa vida à graça do pastoreio de Jesus. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai,
Filho e o Espírito Santo. Amém.